Bom, obrigado, José Cláudio, pela apresentação. A conclusão muito interessante, né, muito importante. E passamos agora, então, o terceiro trabalho. Na verdade, seria a palestra do professor Panicali, mas como ele informou, né, ele testou positivo para a Covid, infelizmente não pôde estar presente aqui, mas deixou gravado, temos a apresentação dele, então, que vai ser colocada agora, certo? E lembrando que ao final das 4 apresentações... Prezados colegas, teremos um debate e o José Cláudio vai estar respondendo também por esse trabalho, certo, José Cláudio? Ok. Brincadeira. Obrigado. embora remotamente, é uma satisfação poder participar desse evento, que, na minha opinião, é extremamente importante, promovido pelo IE, visto que, eventualmente, vidas podem ser salvas a partir das sugestões, dos trabalhos que serão apresentados aqui. Seria um prazer muito grande poder compartilhar pessoalmente, trocar ideias com vocês, mas, infelizmente, estamos em tempos de Covid. Tá? Este trabalho visa sobre proteção de equipamentos eletrônicos dentro de prédios, mas focado em algumas fontes que não são tão evidentes de problemas que podem acontecer, tanto com os equipamentos propriamente ditos, e também resultando em perigo para as pessoas que operam ou estão nas proximidades desses equipamentos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, juntamente com o professor Pissolato da Unicamp, tendo contribuições significativas do Célio Barbosa, do José Cláudio Silva e do Normando Alves, a quem agradeço muito a colaboração. Ok? Esse trabalho já foi também apresentado nos seguintes eventos: no ICLP de 2016, em Portugal, e também em São Paulo, no NetCon de 2017, promovido pela Aranda. Ok? Eu me permiti fazer uma brincadeirinha aqui. Afinal das contas, quando a gente está resfriado, a gente quer se divertir um pouco para esquecer um pouco a gripe. Tá? E, então, essa apresentação é na forma de um bate-papo dos autores, desses que eu citei ainda há pouco, com o meu alter ego. Meu alter ego, aqui no caso, é o pensador do Rodin, tá certo? Da esquerda sou eu, meio gripado, mas estamos bem. Então, Rodin, o pensador de Rodin, tem milhares de cópias no mundo inteiro. Ele fica parado lá no museu, durante a noite ele fica olhando para as coisas que estão em volta dele e fica pensando pensamentos mais diversos. Por exemplo, ele pensa qual é a distância da barra de equalização de potencial até o aterramento. Né? Pouca gente pensa nisso. Normalmente a gente fala, se eu tenho um aterramento de 0 ohm, uma barra de cobre de boa qualidade, um cabo de conexão de boa qualidade, está tudo resolvido. Né? Mas ele, na falta do que pensar, ficou se questionando qual é a distância que existe entre a barra de equalização de potencial e o aterramento. Ok? E é sobre isso que nós queremos conversar um pouco. Então, está aqui nós destacamos o aterramento. E aí, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: pedaço de fio é bobina. Não é? Tem uma da ordem de, alguns dizem 1, outros dizem 1,2, 1,5 microhenries por cada metro. Ora, então, o que significa que um pedaço de fio tem uma indutância intrínseca própria? Significa que se você passar, por exemplo, 60 Hz nesse pedaço de fio, a reatância indutiva que ele vai apresentar é da ordem de 0,6 miliohms por metro. Ok? Se você aumentar isso para 1 MHz, por que 1 MHz? É uma frequência parecida com os tempos de subida de subsequente negativo. Essa reatância já sobe para 9,4 ohm por metro. Consequentemente, se nós injetarmos
10 quilomperes em 1 MHz no pedaço de fio, nós teremos 94 mil volts a cada metro. Ou seja, quando nós estamos falando de raio, esquece equalização de potencial. Ou pelo menos, ela não vai garantir segurança que você deseja. Ok? Associado com isso daqui, existe uma outra informação muito importante, que está contida na 62305-4 e também reproduzida na 5419-4. Quando uma instalação como essa que está aqui, essa pequena instalação, é atingida por uma descarga direta, aproximadamente 50% dessa descarga vai para a malha de aterramento e 50% acaba saindo para a rede de energia, passando por toda a fiação dentro da instalação que a gente quer. Mas essa figura ela está correta, ou digamos assim, ela sugere a ideia que a gente quer, porém, eu acho mais interessante a gente realçar alguns aspectos eletromagnéticos dela. Okay? Então, é a mesma figura, simplesmente redesenhada com um pouco mais de detalhe. Então, nós temos aqui o raio incidente, o eletrodo de aterramento, o fio que vai do eletrodo de aterramento até o BEP, isso aqui seria o BEP, os fios verdes de aterramento de carcaça. Aqui nós temos um DPS, tá certo? Um Surge Protector Device, tá certo? O fiozinho dele aqui, as 3 fases indo para a rua. Então, agora, em função do que nós acabamos de ver, nós temos que levar em conta, nos preocuparmos com a indutância desse pedaço de fio e a indutância deste pedaço de fio que está aqui. Ou seja, quando uma descarga é injetada através dos captores de SIDAS, etc., 50% vem para a malha de aterramento, grosso modo, os outros 50% vai para a rede externa através de que caminho? Passando pela ligação do PEP com o aterramento, tá ok? E depois chegando até a rede. Evidentemente que todas essas correntes vão passar por fios, cada pedaço de fio com 1,5 microR por metro. Ok? Em função disso, já há muitos anos, tanto na 364, ok? Também na 5410, está especificado a recomendação do comprimento máximo desejável para os fios de conexão dos dispositivos de proteção contra surto, ok? Tanto quanto nessa configuração, quanto nessa outra configuração aqui. Em ambos os casos, nós estamos dizendo que o somatório desses 2 pedaços de fio é menor que meio metro, e, nesse outro caso, esse pedaço de fio aqui menor também que meio metro. Porém, a norma não fala nada sobre restrições ao comprimento do que vai da barra de equalização de potencial até o eletrodo de aterramento. E conforme nós vimos, é por ele que vai passar aproximadamente 50% da descarga. E como é que fica, quais são os efeitos disso? E a norma, pelo menos eu desconheço, qualquer indicação que restrinja esse comprimento a algum valor específico. Ok? Então, o nosso alter ego aqui fala, mas como é que fica isso aí? Tá certo? É o que nós estamos querendo ver. Então, vamos imaginar agora que nós temos um equipamento, ele está apoiado, por exemplo, em placas de vinil, em cima de um contrapiso, que eventualmente teria alguma ferragem por aqui. Essa ferragem estaria, de alguma maneira, em contato com o eletrodo de aterramento. Aqui nós temos... esse MET é a mesma coisa que BEP, ok? Nós temos aqui a ligação que nós estamos falando, que é a ligação do BEP até o aterramento. Nós temos aqui o aterramento da carcaça do equipamento. Aqui nós temos a linha de energia. E aqui, obedecendo àquela recomendação que nós acabamos de mencionar, se você tem uma descarga incidente na estrutura, 50% dessa descarga vai se dirigir para a rede externa, fazendo que caminho? Ele vai chegar até aqui, uma parte fica aqui, a outra parte segue este caminho que está aqui. Ok?
Ora, raios não são corrente contínua, nem 60 Hz. São altas frequências. O espectro de raio chega a... Um subsequente negativo pode chegar a 10 MHz, coisas desse tipo. Portanto, a indutância dessa conexão aqui se torna um objeto de preocupação, ou pelo menos de análise, no desempenho dela, no funcionamento da proteção dessa estrutura. Vamos denominar a indutância desse trecho de fio de LBT, tá ok? E agora o que a gente vê é que vai passar um surto de corrente em cima de uma indutância, dando origem a uma tensão que nós vamos chamar de VBT, ok? Ora, é evidente que esse VBT, em função desse fio verde, é transmitido para a carcaça desse equipamento e que então vai ficar aparecendo uma tensão entre a carcaça do equipamento e eventuais ferragens que tenha aqui por baixo. Incidentalmente, eu já queria adiantar o seguinte: não adianta você ter esses ladrilhos plásticos, porque na fresta entre eles, a isolação é um filete de ar muito fino e que não consegue blindar, né? Não consegue isolar, tá certo? Muito bom. Então, o que nós temos agora? Uma tensão VBT entre este equipamento e o piso. E agora, se esse equipamento estiver ligado a outros equipamentos, ele vai transferir esse VBT para outros equipamentos, ou para outras pessoas que estejam aqui nas imediações tocando esse equipamento. Okay. Eventualmente, essa tensão VBT será tão elevada, e frequentemente isso ocorre, haverá um centelhamento, poderá haver um centelhamento da carcaça desse equipamento para as ferragens do piso. E, nesse caso, esse flashover que pode ocorrer aqui, o que vai acontecer? Vai dar origem a uma corrente que vai circular, então, pelo fio verde. Ora, o fio verde, por sua vez, tem a sua indutância, o seu 1,5 microhenry por metro, ou coisa que o valha. Consequentemente, vai dar origem a uma tensão adicional VBB, que vai se somar ao nível de proteção do DPS, eventualmente podendo ultrapassar o nível de proteção ou de perturbação que a gente quer para este equipamento. Ok? A mesma situação, a mesma análise poderia ser feita quando você tem uma descarga incidente da linha, que novamente parte dessa descarga vai ter que passar através do DPS, vai ter que chegar à malha de terra, passando pela conexão do BEP até o eletrodo de atentamento. Novamente, o mesmo processo se desencadeia. Surge aqui um VBT, etc, etc, etc. Então, quanto maior for esta ligação, tá certo? Maior vai ser a indutância própria desse cabo, maior serão as tensões desenvolvidas ao longo dele, eventualmente com possibilidade de flashover do equipamento para o piso embaixo, dando origem a uma corrente IBB pelo fio verde, o qual resulta numa tensão adicional VBB, que se soma ao nível de proteção do DPS, eventualmente ultrapassando a suportabilidade do equipamento. Ok? Aí vem a pergunta, né? O nosso alter ego perguntou, mas isso acontece mesmo? E quando nós começamos a estudar esse fenômeno, felizmente nós temos um contato muito bom com o pessoal da Unicamp, e lá tem um laboratório exatamente adequado para o estudo de impulsos eletromagnéticos em estruturas, impulsos elétricos em particular. Tá? Então, partimos por uma confirmação experimental no laboratório de alta tensão da Unicamp. Eles têm um excelente banco de capacitores aqui, tá certo? Esse banco de capacitores aqui tem todo um dispositivo que controla a injeção do impulso, e nós agora criamos aqui o que a gente tinha lá na hora. Isso daqui nós tínhamos essa pequena caixa metálica aqui, tá certo? E foi com isso que nós improvisamos a confirmação desses fenômenos que acabamos de ver. Tá certo? Vendo aqui em detalhe, aqui embaixo nós temos
esses ladrilhos de isolação de piso. Note que nós temos frestas aqui. Isso daqui foi usado como um separador plástico. Aqui nós temos cerca de uns 50, 60 centímetros. Isso daqui seria o nosso painel metálico. Aqui dentro nós temos uma ponta de prova de voltagem para alta tensão. Ok? Aqui, então, é o circuito que foi montado. Aqui é a caixa metálica, o painel propriamente dito, a ponta de prova, tá certo? A ponta de prova, ela está medindo que tensão? A tensão entre o BEP, que estaria aqui, e a ligação, o fio verde, que vai até o equipamento. É isso que nós vamos medir aqui no osciloscópio, tá ok? Quem que vai excitar essa tensão a ser medida? Temos um gerador de impulso, ele injeta um impulso, aqui está o BEP, ou o MET, aqui nós temos 5 metros que vem até um plano de terra, que no caso aqui dá para ver, é totalmente a chapa de cobre. A partir daí, então, em função do impulso passando por esse trecho de fio, vai surgir uma tensão VBT. E aí é questão de saber se haverá ou não centelhamento aqui nessa situação. Então, nós analisamos duas situações, em que a nossa caixa, o nosso painel metálico, estaria encostado aqui embaixo e ele estaria suficientemente afastado do plano metálico de terra para evitar centelhamentos. Então, primeiro, com a situação distante. Então, está mostrado aqui, nós temos o nosso painel, está afastado 50, 60 centímetros. Nós temos aqui as 4 placas de material isolante. Colocamos por baixo folhas de papel para evidenciar possíveis marcas de centelhamento. Aplicamos os impulsos e medimos, então, a corrente que estava sendo injetada. Isso aqui seria a ligação do BEP para a malha de terra, ok? Está aqui medindo a corrente injetada. Foi esse impulso que nós aplicamos aqui, tá certo? E aqui a tensão surgida entre a carcaça do equipamento e o BEP propriamente dito. Então, bem aqui no iniciozinho, existe uma pequena, como existe aqui uma aplicação meia brusca do impulso, houve uma pequena derivada da corrente, isso daqui deu origem a esses 2 picos que tem aqui. No restante, praticamente a tensão ficou muito baixa, não houve centelhamento. Ok? Agora, em continuação, nós colocamos o nosso painel metálico diretamente sobre as placas de revestimento do piso, com a folha de papel embaixo, e repetimos a operação. E agora a situação é muito diferente. Por quê? Porque as tensões que surgiram agora aqui são extremamente elevadas, tá? E o espaçamento sendo muito pequeno, deu origem a um centelhamento. Ao ter um centelhamento por aqui, essa corrente circulou pelo fio verde, ok? Que vai do BEP até a carcaça metálica. A indutância daqui garantiu, ou deu origem ao surgimento de um impulso, então, entre o BEP, ok? E a carcaça, o VBB, que está marcado aqui, ok? Então, nós temos aqui, na parte de baixo, a corrente que foi injetada, tá ok? Tendo ocorrido a descarga, o centelhamento, tá certo? E aqui nós temos agora a tensão que surgiu em cima do quê? Desse pedaço de fio verde, tá ok? Essa tensão que surgiu em cima desse pedaço de fio verde foi exatamente decorrente da indutância, do centelhamento produzido pela indutância do trecho que vai do BEP até a malha de terra. Conforme vocês podem ver, há uma correspondência direta entre a derivada da corrente aplicada e a tensão que surgiu dentro do equipamento. Tá, ok? Então, a polaridade também é interessante a gente observar, porque a corrente ela passa por um pico e aqui a derivada é zero. Nesse ponto, corresponde exatamente à tensão nula induzida. Ou seja, de fato, nós estamos medindo dentro do equipamento, ou melhor, entre a carcaça do equipamento
e a barra de equalização de potencial, nós estamos medindo a tensão em cima desse fio verde que tem aqui. E, nesse caso, eles estão associados pelo DI/dt, da indutância desse trecho de fio. Ok? Foi evidente, eu vi um estalo muito grande. Nós removemos, então, o equipamento de cima das placas de cobertura do piso e estava lá. Inclusive, arrebentou um pedaço aqui da placa e deixou uma marca evidente na folha de papel. Ok? E aí o nosso supervisor, o nosso alter ego aqui diz, mas e tem teoria para isso? Vai lá, vamos ver, vamos confirmar isso daí através de uma modelagem matemática. Isso foi feito através de um programa, no caso aqui eu estava usando o NEC 4, baseado em método dos momentos, e nós fizemos um modelinho mais ou menos parecido. Então, nós temos aqui esse arco que tem aqui, é onde as correntes são injetadas. Aqui está o gerador que injeta o impulso aqui nesse sistema. Para o lado de cá, nós temos o fio terra. 5 metros de fio terra até um plano perfeitamente condutor a 60 centímetros. Para o lado de cá, nós colocamos... Isso aqui seria, então, a barra de equalização de potencial. Tá, ok? Essa barra de equalização de potencial que estaria ligada, aterrada, mas ela não está aterrada aqui, ela está aterrada a 5 metros de distância, tá certo? E agora, daqui, nós puxamos esses dois fios, colocamos uma resistência de 50 mil ohms aqui, ela está a 60 centímetros aqui do piso, tá certo? Aplicamos o impulso, verificamos, então, qual era a tensão que surgia sobre essa resistência em duas situações, com flashover e sem flashover. Inicialmente, então, supondo que o afastamento dessa estrutura do plano de terra fosse suficiente para não haver flashover, então nós estamos aqui admitindo que não tem flashover, e verificamos as tensões que surgem nessa situação. Então, se for uma descarga positiva, tá, ok, de nível 1 de proteção, 50% das descargas ultrapassam isso daí, nós temos um impulso de cerca de 92 kV, com uma duração de 12 microsegundos. Para uma primeira descarga negativa, 462, porque o DI/dt é maior, com uma duração menor de 1,2 microsegundos, e, finalmente, uma descarga subsequente, nós teríamos 860 kV, com uma duração de 0,32. Só que estamos admitindo que essas tensões que surgem aqui, elas não resultam em centelhamento em função da distância que estaria essa estrutura do plano condutor. Agora, se admitirmos que um ou outro lado dessa estrutura esteja próximo do plano de terra, certamente haverá um flashover. E em havendo um flashover, agora aparece uma tensão em cima dessa carga de 50 kΩ que nós colocamos aqui. Qual é o valor dessa carga que vai aparecer aqui? Se for o primeiro descarga positiva, nós teremos 23 kV. E, para os demais descargas, 120, 210 kV em cima dessa descarga, dessa resistência que seria, digamos assim, impedância interna do equipamento que estaria por aqui. Aí, novamente, vem a pergunta que não quer calar, como dizem. Tem como proteger? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, para se proteger do VBB, repara, o VBB ele se soma com o nível de proteção do DPS. Então, nós podemos colocar, é recomendável que se coloque mais um DPS aqui, bem próximo da entrada. Isso daqui resolve o problema, melhora a proteção, uma proteção adicional para o que está aqui dentro. Ele não impede, porém, o centelhamento. Ele também não serve para proteção pessoal. Tá, ok? Uma outra forma sugerida, os trabalhos que tem no Congresso Original, seria, digamos assim, colocar
uma placa isolante aqui embaixo. Só que a placa isolante resolve o problema do equipamento, mas se quisermos resolver o problema de pessoas, ela tem que ter uma dimensão suficiente para impedir que a pessoa aqui em cima esteja com o pé fora da placa e encoste no equipamento. Ok? Ainda pensando na proteção do equipamento, uma outra forma de se melhorar isso daqui, ao invés de colocar simplesmente um fio verde, é colocar uma estrutura de baixa impedância, como uma esteira ou mesmo um leito de cabo. Tá, ok? Só que tem que, novamente, isso daqui visando a proteção do equipamento. Mas medidas de proteção estão descritas, podem ser encontradas nos trabalhos originais. As conclusões, então, quais são? Vamos lá. Primeiro, as tensões induzidas no cabo entre BEP e o eletrodo de terra, juntamente com o comportamento impulsivo desse eletrodo, podem resultar no surgimento de tensões elevadas entre a carcaça do equipamento aterrado e as ferragens estruturais da edificação, piso, paredes e outras estruturas. Essas tensões podem representar risco para as pessoas em contato ou próximas aos equipamentos afetados. Caso ocorra centelhamento para o piso e ou estruturas próximas, fluirão correntes pelos fios verdes. As tensões induzidas nesses fios, somadas às tensões residuais dos DPS, podem ultrapassar a suportabilidade dos equipamentos. Quarto, as tensões resultantes podem ainda afetar outros equipamentos conectados por cabos metálicos de energia, de aterramento ou de sinais. Isso pode constituir-se em possível fonte de problemas na indústria, serviços médicos e fábricas em geral. Quinto, visto que centelhamentos frequentemente ocorrem em locais de pouco acesso, podem permanecer ocultos pela equipe de operação e de manutenção. Como resultado, a causa real de falhas de equipamentos ou riscos, quando da ocorrência de raios, riscos pessoais, podem não ser facilmente identificados. Sexto, a ocorrência de centelhamento em locais inesperados, escondidos, podem representar sérios riscos em áreas classificadas, armazenando materiais explosivos e ou inflamáveis. Sétimo, problemas semelhantes podem resultar da incidência de raios em cabos e antenas externas de telecomunicações. Então, os autores, meu nome e o nome dos demais autores, e do nosso colaborador, o pensador, nós agradecemos a atenção de vocês. Até uma próxima. Obrigado.